Olá pessoal, meu nome é Yuri Rodrigues, sou professor de Química e o assunto desta aula será leis das emissões radioativas. Para falarmos um pouquinho sobre as leis das emissões radioativas, é interessante que abordemos o que vem a ser radioatividade. Radioatividade é um fenômeno químico espontâneo, um fenômeno químico natural, no qual um radioisótopo ou radionuclídeo emite partículas alfa ou beta e onda eletromagnética gama. Dentro desse processo, nós temos então que a emissão de partículas faz com que ocorra um processo de aumento da estabilidade nuclear. Nós temos então que a primeira lei das emissões radioativas, também denominada de lei de Frederic-Soddy. Frederic-Soddy é um cientista que fez a observação em relação à emissão de partículas alfa. Lembrando que partícula alfa é uma partícula que possui em sua constituição 2 prótons e 2 nêutrons, possuindo assim então carga 2 e massa 4. Peguemos então como exemplo essa primeira equação, onde eu tenho um elemento químico B de número atômico Z e massa A. Esse elemento químico é um radioisótopo, um radionuclídeo, ou seja, é um elemento químico que apresenta uma instabilidade nuclear. Ao emitir uma partícula alfa, esse elemento se transforma em um novo elemento químico de número atômico 2 unidades menor e número de massa 4 unidades menor. Como exemplo, eu coloquei aqui uma equação química que possui como radioisótopo inicial ou radionuclídeo inicial um átomo de urânio de número atômico 92 e número de massa 235. Esse átomo, esse elemento químico, ao emitir uma partícula alfa, vai ocorrer então a diminuição do seu número atômico em 2 unidades. Como podemos observar, 92 menos 2 dá origem ao elemento químico tório, de número atômico 90. Então, toda vez que nós temos a emissão de uma partícula alfa, nós vamos observar que vai ocorrer a formação de um novo elemento químico. Isso por quê? Porque a partícula alfa possui em sua constituição 2 prótons. Ao ser emitida essa partícula, ela vai retirar então do núcleo do elemento inicial 2 prótons, sendo que os prótons, neste caso, é o que determina o número atômico do elemento, que é o que caracteriza o elemento químico. Temos então que ao emitir a partícula alfa, o número atômico diminui em 2 unidades e o número de massa vai diminuir 4 unidades. 235 menos 4, 231. Temos assim então a primeira lei das emissões radioativas, ou lei das partículas alfa, ou lei de Frederic-Soddy. Dentro da parte das leis das emissões radioativas, nós já falamos agora da primeira lei das emissões radioativas. E nós temos também a segunda lei, que é conhecida como segunda lei das emissões radioativas, ou lei de Soddy, Farrans e Russell. Dentro desse processo das emissões, nós falamos que a primeira lei trabalha a ideia da emissão de partículas alfa. A segunda lei das emissões, ela vai tratar das emissões de partículas beta. A partícula beta é uma partícula de carga menos 1 e massa 0. Por que é colocado massa 0? Porque a massa relativa da partícula beta é muito inferior à massa de um próton ou de um nêutron. Então considera-se como sendo massa desprezível. O que vem a ser a partícula beta? Partícula beta é uma partícula negativa, é um elétron em alta velocidade. Nós temos então dentro desse processo que, dentro da lei das emissões radioativas, um radioisótopo, ao emitir uma partícula beta, ele vai aumentar o seu número atômico em 1 unidade, não sofrendo alteração de sua massa. Se eu tenho o número atômico 90 do radioisótopo inicial, ao emitir uma partícula beta de carga menos 1, nós temos então que o elemento formado vai ser um elemento de número atômico 1 unidade superior, neste caso denominado de protactínio. Nós temos aqui o elemento químico tório de massa 234. Ao emitir uma partícula beta, não sofrerá alteração de sua massa. Observe então o seguinte: o elemento químico tório ele possui um número atômico 90, apresentando 90 prótons em seu núcleo. O elemento químico protactínio já possui número atômico 91, apresentando 91 prótons em seu núcleo. O tório possui massa 234. O elemento químico protactínio também possui massa 234.
Número de nêutrons do elemento químico tório, 144. Número de nêutrons do elemento químico protactínio, 143. Observe que o número de nêutrons diminuiu uma unidade e o número atômico aumentou uma unidade. O que foi emitido foi uma partícula beta, e essa partícula beta nada mais é do que um elétron sendo emitido em alta velocidade. Nós temos então, neste caso, que observar, que sempre surge a pergunta: pessoal, mas elétron se encontra na eletrosfera. Foi observado então, dentro do processo das emissões das partículas beta, um processo onde nós temos a decomposição de um nêutron, onde esse nêutron, ao se decompor, ele se transforma em próton mais elétron mais neutrino. Nós temos que observar então que o próton permanece no núcleo, por isso que o número atômico aumenta uma unidade, porque o próton permanece no núcleo. E o que era nêutron, número de nêutron 144, número de nêutron 143. O que era nêutron foi transformado em próton mais elétron, que neste caso foi emitido na forma de partícula beta, e o neutrino, que é uma partícula que possui carga zero e massa zero, não sofrendo então alteração em relação ao neutrino, e o neutrino também não é observado através de contadores de partículas no processo de emissão. Falamos então que dentro do processo da radioatividade nós temos as emissão de partícula alfa, partícula beta e de onda eletromagnética gama. Partícula alfa é uma partícula que também é denominada de núcleo de hélio, que é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Partícula beta é uma partícula que é constituída de um elétron. E a onda eletromagnética gama não é nada mais, nada menos do que fótons de pequeno comprimento de onda e grande quantidade de energia. Esse é o processo das leis das emissões radioativas. Até mais, tchau, tchau, um abraço.